tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando mais um culto de mulheres e que hoje a graça de Deus possa alcançar o seu coração. Essa graça que é inesgotável, que é irresistível, a graça que é suficiente para nós, para que possamos vencer dia após dia. Então que a graça poderosa do Senhor possa encher o seu coração, renovar a sua esperança, a sua fé. Enche o seu coração de expectativas para aquilo que Deus, Ele deseja falar com você nessa hora, querida. E que o seu coração agora esteja leve diante do Senhor. A Bíblia diz que nós podemos trocar os nossos fardos pelo fardo do Senhor. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei e darei descanso a vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pois o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então que nessa hora essa leveza que é a paz que traz a presença de Jesus possa encher o seu coração. E que você possa estar firmada em quem Deus é. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Deus ama você incondicionalmente e imensamente. Deus, Ele nos ama. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos porque o Senhor é bom. Senhor, estamos seguras em Ti. A Sua presença nos traz paz, alegria, descanso. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, o socorro presente no dia da angústia. Por isso, Senhor, nós depositamos a nossa vida, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Depositamos em Suas mãos, porque sabemos Tu tens cuidado de nós. Deus zeloso, Deus amoroso, nós te amamos. Tu és o nosso Pai, nosso sustento vem de Ti. És nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza. Oh Jesus, oh, se lance nos pés do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso. Em Seus braços é o meu descanso. Em Seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e não me deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro. Seguro, estou em ti. Sim, estou seguro. Seguro, estou em ti. Estou em ti. E ninguém pode me roubar das suas mãos, dos seus braços de amor. Ninguém pode me afastar de ti, eu sei, Senhor. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados ou potestades poderão me separar de ti. Em ti estou seguro. Seguro. Diga isso pra ele nessa noite. Em ti estou seguro. Segura estou em ti. Seguro estou em ti. Em ti estou seguro. Em ti estou seguro. Estou seguro. Em ti estou segura. Obrigada, Abba. Sustentas a minha vida, sustentas o meu coração. Em ti estou seguro. Obrigada, Jesus. Em teus braços nós nos lançamos nessa noite. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Estamos seguras em ti. Em teus braços vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus.
presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, o 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 nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar. Santo Deus, o som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva. Oh, vem e vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus, o único nome que salva, Ele é Jesus. Clamamos por ti, Jesus. Jesus, vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Ele é Jesus. Boa noite, mulheres. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que prazer poder estar aqui mais uma vez para nós darmos sequência à nossa série de mensagens de temperamentos transformados. Só para lembrar, serão 5 mensagens. Semana passada foi só uma introdução. E agora nós teremos mais 4, falando especificamente sobre cada tipo de temperamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre o temperamento sanguíneo. E não há como pensar em um personagem bíblico para trazer para vocês, se não pensar em Pedro, né? Pedro, ele era 100% sanguíneo. E se você já conhece a história de Pedro, que nessa noite você tenha a oportunidade de se aprofundar um pouco mais
E se você não conhece, essa noite eu quero te apresentar. Quem era Pedro? De uma forma bem breve, né? Pedro, ele era natural da pequena cidade de Betsaida, aos arredores do Mar da Galileia. Ele também era um homem religioso. Tanto é verdade que, juntamente com seu irmão André, ele foi à Judeia acompanhar a pregação do profeta João Batista. Pedro era pescador, era casado, né? Sabemos que, certa ocasião, Jesus curou a sua sogra. E por esse fato também, sabemos que ele morava na cidade de Cafarnaum. E Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Eu vou falar com vocês aqui também, rapidamente, sobre o chamado de Pedro. Né? O Senhor Jesus, ele estava pregando junto ao mar em que Pedro pescava e havia uma grande multidão para ouvi-lo. Mas a multidão estava ali oprimindo Jesus, né? Muito empurra, empurra. O Senhor Jesus pregando, os pescadores lavando as suas redes. Então Jesus avistou 2 barcos e resolveu chamar Pedro para que eles entrassem nele e eles se afastassem da margem do mar para continuar a pregação. E foi bem melhor, né? O Senhor Jesus, ele sempre tem ótimas ideias. A multidão se acalmou e ele pôde falar naquele dia. E terminando o sermão, Jesus disse a Pedro para pescar um pouco mais. Ele já havia pescado naquele dia e não tinha feito uma boa pesca. Então Pedro falou: o dia hoje não foi muito bom, Senhor, para a pesca, mas como é o Senhor que está me dando essa palavra de ordem, eu vou cumprir. E quando ele lançou as redes, a pesca foi tão grandiosa, foi tão maravilhosa, que ele não acreditava na quantidade de peixes que ele pegou. Então ele se prostrou com o rosto em terra e falou: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse a ele: Pedro, não temas. A partir de hoje, você será um pescador de homens. Uau! Que maravilha, né? Que chamado foi esse? Como o Senhor Jesus é poderoso. E como Pedro foi privilegiado. Em um dia em que ele saiu para trabalhar, ele não imaginava o que iria acontecer na vida dele. Ele teve um encontro com Jesus. Aceitou o chamado sem imaginar como a sua vida seria mudada para sempre. Isso é muito bom. Sempre quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós podemos ter a convicção de que a nossa vida será mudada. Amém? Eu creio que você sentiu isso quando o Senhor te chamou, assim como eu também senti. E há uma transformação na nossa vida. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Pedro, ele teve o seu temperamento transformado. Porque nós sabemos que nós precisamos trabalhar áreas da nossa vida. E Pedro, como um sanguíneo, ele era muito impulsivo, ele era muito emotivo, né? Pedro, ele ia de um extremo ao outro. Ele era forte, ao mesmo tempo fraco. Era corajoso, ao mesmo tempo medroso. Era decidido e duvidoso, racional e muito emotivo. Ele era inteligente, mas também era ingênuo. Era capaz de dar o melhor, mas também recuava em algumas horas. Ele podia dizer a melhor palavra, mas ele também poderia dizer a maior bobagem. Mas a qualidade que integra todos esses paradoxos é que Pedro, ele era muito sincero. E isso agradava ao Senhor Jesus. Então eu quero te convidar nessa noite a ir mais profundo no seu temperamento. E quero te fazer uma pergunta. Você, mulher, está preparada para se conhecer melhor? Você está preparada para conhecer o seu temperamento?
Eu quero que você responda aí na sua casa. Se você está preparada, eu quero te dizer assim, de uma forma bem prática, alguns passos para um processo de transformação sobre os temperamentos. Pedro, como sanguíneo, né, nós já falamos algumas qualidades. O sanguíneo, ele é alegre, ele é participativo, ele é acolhedor, é comunicador, é otimista, mas ele também pode ser exagerado, exibido, impulsivo, agressivo. Mas você não pode ter vergonha do seu temperamento, porque não existe um temperamento melhor do que o outro. Nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para fazer uma transformação na nossa vida. Então, se você quiser anotar aí na sua casa, toda transformação que o Espírito Santo faz em nós, ela é um processo, né? E nós precisamos fazer algumas coisas para que esse processo aconteça. E eu quero falar com você nessa noite de somente 3 passos, para ser bem breve. O primeiro é que sem Jesus na nossa vida, nós não temos possibilidade de sucesso. Quero ler com vocês Mateus, capítulo 14, do versículo 29 ao 31, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe Jesus, venha Pedro. E descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a afundar, ele clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Pedro, ele teve iniciativa. Ele foi o único que andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Ele compartilhou do mesmo poder de andar sobre as águas. Mas Pedro, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele se esqueceu que ele só estava andando sobre as águas porque Jesus estava sustentando ele. Então, num simples vacilo, né, em fração de segundo, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar as circunstâncias. Começou a olhar para o mar bravio, para os ventos. Já era alta madrugada e tudo isso fez com que Pedro afundasse. Levou ele de um patamar de fé que ele estava a um desequilíbrio emocional. E quantas vezes nós, mulheres, também somos vulneráveis às circunstâncias? Quantas vezes nós estamos olhando fixas para Jesus? Quantas vezes o Senhor está ali nos sustentando e numa fração de segundo nós tiramos os nossos olhos do Senhor e nós começamos a ficar desestabilizadas? É nesse momento que nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor. Sabe, eu quero te perguntar nessa noite, o que tem te afastado do Senhor? O que tem feito você afundar? O que tem feito você sair desse patamar de fé e ficar vulnerável às circunstâncias? Eu quero te dizer que para nós permanecermos firmes, para nós termos sucesso na nossa vida, nós temos que estar com o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos só é possível porque Jesus nos sustenta. Então, se você nessa noite estiver passando por alguma tribulação, se algum ponto fraco do seu temperamento tem dominado você, se alguma circunstância ruim da vida tem te impedido de caminhar em direção a Jesus, tem tirado você do foco, eu quero falar com você que é possível voltar.
Nós lemos aqui que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Mas sabe de uma coisa? Eles voltaram para o barco. A Bíblia não fala isso, mas eu não sei se você, como eu, é uma pessoa que lê a palavra e viaja. Eu fiquei pensando na minha casa. Pedro teve coragem, ele foi ao encontro de Jesus. Ele teve um momento em que ele tirou os olhos do Senhor, olhou para as circunstâncias e afundou, mas imediatamente ele pediu socorro e o Senhor o segurou. Quero dizer que não importa onde você esteja, sempre que você clamar por Jesus, Ele vai estender as mãos e Ele vai te salvar. Amém? E outra coisa, eles voltaram para o barco andando, você sabe por quê? Mesmo quando você fica vulnerável e você sai desse patamar de fé, assim que Jesus encosta em você, a sua fé é fortalecida novamente. Então Jesus encostou em Pedro, levantou e eles voltaram para o barco. O segundo passo que nós precisamos para esse processo de transformação é nós agirmos com piedade e não com agressividade. No livro de João, capítulo 18, versículo 10, diz assim: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Simão provavelmente tinha herdado esse temperamento forte, né, essa agressividade dos seus pais. Porque se você pesquisar, a ciência fala que o temperamento ele é genético. Então nós herdamos o temperamento dos nossos pais. Mas agora era momento dele herdar o temperamento do Pai Celestial. Era momento de, ao invés de ele agir com impulsividade e agressividade, ele ter domínio próprio e mansidão. Ele sempre queria resolver a situação na base da violência e da agressão. E Jesus o repreendeu e mostrou que tinha o controle da situação. Piedosamente, Jesus curou a Malco, mostrando que a piedade é melhor que a agressividade. Você pode imaginar a cena de Pedro tirando sua espada, cortando a orelha do soldado, e Jesus abaixando, pegando aquela orelha, colocando no lugar e falando: Simão, Simão, não é assim que se resolve as coisas. Nós não podemos resolver nada com violência. A Bíblia diz em Zacarias 4:6 que nada é por força nem violência, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor. E quantas vezes hoje nós temos o mesmo temperamento de Pedro, de Simão Pedro, né? Um temperamento explosivo, sabe? Nós somos sanguíneos mesmo. Nós queremos resolver todos os nossos problemas à base da violência. Com isso, nós fazemos inimizades. Nós construímos muralhas ao nosso redor, ao invés de construirmos pontes. Com esse temperamento, a gente acaba ficando sozinho, devido a sermos ignorantes, a agirmos com estupidez. E não é isso que o Senhor tem para nós. O terceiro passo que eu quero falar com você é que o nosso ego, ele precisa ser quebrado. Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75, isso mesmo, são 6 versículos, diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus,
o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a sua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus dissera: antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro tinha um ego muito grande. Ele estava cheio de si. Ele acreditava demais nele. E o que o Senhor Jesus queria fazer com ele é ensinar que ele tinha que ser dependente do Senhor. Que ele tinha que perder, sabe, esse egocentrismo dele. Ele era muito cheio de si. Ele precisava mais de Jesus e menos dele. Por quantas vezes nós achamos que nós podemos vencer as nossas batalhas com a nossa própria força? Assim como Pedro, Jesus falou com ele, avisou antes: você vai me negar. E ele: não, eu nunca vou fazer isso. Se o Senhor for morrer, eu até morro com o Senhor. Sabe, ele ouvia as coisas que Jesus falava, mas ele não dava a atenção devida. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Nós temos que entender que só é possível nós substituirmos a nossa insuficiência pela suficiência de Jesus. Que só é possível nós trocarmos o nosso orgulho pela humildade de Jesus. Que só é possível nós deixarmos toda a nossa raiva, toda a nossa ira pela mansidão do Senhor. Nós deixarmos toda a raiva que a gente sente, todo o ódio, toda a agressividade, pelo amor que Jesus tem para nos oferecer. Pedro, naquela noite, chorou amargamente. E sabe o que eu entendo nesse choro amargo? Que é um choro profundo. É um choro de arrependimento. Chorar amargamente é um choro de quebrantamento. E a palavra de Deus diz em Salmo 51 que Deus ele tem prazer num coração quebrantado e contrito. Quando a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, quer dizer que Pedro estava tendo uma mudança de temperamento. E era isso que Jesus queria ensinar para ele. Não sei se vocês perceberam que durante a palavra eu falo sobre Pedro, ora sobre Simão. Antigamente em Israel, o nome muitas vezes era associado ao caráter, ao temperamento da pessoa. E a Bíblia relata em vários momentos uma mudança de temperamento e também uma mudança de nome. Alguns exemplos: Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel e também de Simão para Pedro. Simão significa aquele que ouve e Pedro significa rocha. Sabe, Jesus sempre chamava Pedro de Simão, porque eu creio que Jesus sempre queria falar com ele assim: Pedro, me escuta. Ele cortou a orelha do soldado e Jesus falava: Simão, mesma coisa Jesus está falando: rapaz, ouve o que eu te digo. Todas as situações Jesus falava com mansidão: Simão, ouve, seja atento às minhas palavras. E Pedro significa rocha. Pedro, ele já era uma pedra, mas ele era uma pedra bruta. O temperamento dele precisava ser lapidado,
precisava ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E eu trouxe para vocês nessa noite somente alguns exemplos. Mas existem tantos trechos preciosos que falam sobre o temperamento dele. Sabe? São trechos riquíssimos em que a gente aprende muito. A gente vê muito da bondade dele, da alegria, né, da fé, mas vemos também da impulsividade, de como ele agia impulsivamente, de como ele era agressivo. Vemos muito sobre os pontos fracos dele e como o Espírito Santo foi lapidando a vida dele. Pedro, ele chorou amargamente, demonstrando que estava arrependido. E quando nós reconhecemos as nossas mazelas, os nossos comportamentos confusos, quando nós estamos num caminho de cura, Jesus, ele deixa claro para nós que nós estamos no caminho correto, porque ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E se você quer que o seu temperamento seja transformado, eu quero te dizer que o Espírito Santo ele está aqui nessa noite por você. Sabe, quando você se arrepende, quando você chora profundamente, querendo uma mudança e uma transformação, o Espírito Santo ele vem e ele fala: filha, agora você está pronta. Assim como Pedro estava pronto. E uma última coisa que eu quero deixar para vocês. E eu já deixei 3 passos, né, nessa noite para vocês, sobre uma transformação que nós precisamos, sobre esse processo de transformação. E agora eu quero deixar o último passo. Eu falei que seriam 3, mas eu vou deixar mais um último passo para você, que está em João, versículo 21, João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, que diz assim: o verdadeiro amor supera todos os erros do passado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele então disse: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Então ele se entristeceu por ele ter perguntado pela 3ª vez se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: então, apacente as minhas ovelhas. Sabe, quando Pedro ele responde: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor sabe de tudo e sabe que eu te amo. É Pedro falando com ele: Jesus, o Senhor sabe que apesar de tudo que eu fiz, o Senhor sabe que eu te amo. Apesar de todos os erros do passado, o Senhor sabe que eu te amo. Apesar de toda a impulsividade, de toda a agressividade, de todas as vezes que eu fingi que ouvi, mas na verdade eu não dei atenção, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus já havia ressuscitado e perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. E esse amor foi forte, o suficiente para transpor todos os erros do passado.
Jesus, ele insiste nessa pergunta, não porque não conhecia a resposta, nem o coração de Pedro, mas para mostrar para ele que agora ele estava tratado, depois de tantos erros. Ele havia se transformado num homem diferente e maduro, provado e aprovado pela misericórdia de Deus, pois agora estava surgindo o Pedro que nós conhecemos no livro de Atos, um Pedro de um caráter firme e convicto do seu amor por Jesus. Depois de tantas experiências, Pedro passou a ter o cuidado de não mais errar, de não mais vacilar. E isso se tornou evidente em suas epístolas. No verso 1 da primeira epístola de Pedro, ele se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Já na segunda epístola, ele repara a sua apresentação e ele diz: Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus. Você observa que antes dele ser Pedro, ele é Simão. E antes dele ser apóstolo, ele é servo. Depois de tantos erros, ele se tornou pedra. E quem sabe, até hoje você tem sido um Simão. Você tem vacilado e oscilado na sua fé. Mas hoje Jesus te chama para ser uma rocha, alicerçada, firmada e com um caráter repreensível, cheia do Espírito Santo de Deus e cheia de ousadia, mulher. Pedro, ele foi transformado, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele testemunhou de Jesus, ele teve a sua vida transformada. E hoje, o Espírito Santo de Deus, ele também quer transformar a sua vida. Sabe? Assim como Pedro disse para o Senhor Jesus 3 vezes: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Nessa noite, quem diz isso para você é o Espírito Santo de Deus. Talvez você se afastou tanto pelos seus erros do passado. Sabe, nós estamos falando de temperamentos transformados. Talvez você ainda não é uma pessoa transformada. Você largou tantas coisas, você se afastou de tantas coisas, porque você não tem um temperamento transformado e você se afastou até de Jesus, até do próprio Espírito Santo. Mas nessa noite ele te chama de volta. Nessa noite ele te diz: filha, eu te amo. Nessa noite ele te diz: filha, deixa eu usar você. Deixa eu transformar o seu temperamento, para que eu possa te usar para a minha glória. Aí na sua casa, onde você está, que você possa sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Que você possa fechar os seus olhos nessa noite e que o Espírito Santo de Deus comece a tocar a sua vida. Sabe, que o Espírito Santo de Deus nessa noite comece a transformar você. Comece a mudar o seu temperamento, assim como ele transformou a vida de Pedro. Uma pessoa impulsiva, agressiva, que parecia que não daria certo, mas que Jesus não desistiu. E ele também não desiste de você. Deixa ele te usar, deixa ele te transformar. Deixa ele elevar os seus pontos positivos e deixa ele pegar você como uma pedra bruta e lapidar. Que nessa noite haja uma transformação na sua vida. Que nessa noite haja uma transformação dentro do seu coração. Que você seja lembrada pela mulher de fé, por ser uma mulher ousada, por ser uma mulher que proclama a glória do Senhor, por ser uma mulher que exalta o nome do Senhor. Que você possa ser lembrada por ser uma mulher que foi transformada para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que você possa pegar essa palavra essa noite e guardar no seu coração. E que durante a semana você possa orar pedindo essa transformação para o Senhor.
As nossas orações no findar das ministrações são sempre que nós queremos ser lembradas por sermos mulheres ousadas, por sermos mulheres virtuosas, por sermos mulheres que proclamam a glória de Deus. Querida, seja uma pessoa diferente. Se levante nessa noite, se você está caída, e deixe o Espírito Santo te fortalecer. Deixe Ele te transformar de dentro para fora. E que você possa testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Sabe, o Espírito Santo, ele é muito tremendo. Ele tem a capacidade de transformar as nossas vidas. Eu não estou aqui nessa noite te pedindo algo impossível. Eu estou aqui falando com você de algo que realmente pode acontecer. Eu sei que o Espírito Santo, ele tem poder para transformar, porque a cada dia ele faz uma transformação na minha vida. Sabe, eu sou uma testemunha viva da transformação do Senhor. Olhando lá para trás, eu lembro de tantas coisas que aconteceram pelo meu temperamento. E também de tantas coisas que eu não fiz pelo meu temperamento. Mas de acordo que a gente se aproxima do Senhor, de acordo que a gente vai se aprofundando no Senhor, Ele vai transformando a nossa vida. E eu sou uma testemunha viva disso. E que você também possa ser. Guarde essa palavra com amor, permita ao Espírito Santo que faça essa transformação em você. E eu creio que sua vida vai mudar muito. Você vai viver em harmonia. E tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Amém? Eu aguardo vocês na próxima semana, onde nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. E que você possa ir na sua casa e reconhecendo qual é o seu temperamento e pedindo ao Espírito Santo que vá trabalhando e fazendo essa transformação. E não deixe de assistir as ministrações, mesmo que você diga, o meu temperamento era sanguíneo e eu já ouvi a palavra. Não assista, convide outras mulheres, incentive outras pessoas a ouvirem também. Porque, como eu já disse, nós não temos só um temperamento, né? Nós podemos ter um temperamento primário, mas nós temos traços de outros temperamentos na nossa vida. Então, que você possa se encontrar. Amém?